irmãos se sentem. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Pode se sentar. Irmãos, eu quero confessar algo para os irmãos que talvez vai causar espanto simples, mas talvez até não. Desde que eu me reconciliei com o Senhor Jesus, há 21 anos atrás, onde o Senhor me resgatou do mundo, da perdição. Eu andei por caminhos muito ruins, fiz muitas coisas erradas, mas desde que eu me converti, comecei a pregar a palavra do Senhor, falar do amor de Deus e dar o meu testemunho. Eu nunca tive muito hábito de dar título para palavra, para pregação. Eu nunca me atentei a isso. Confesso até que eu não gostava muito. Mas como aqui os irmãos têm esse costume, se hoje eu pudesse dar um título, eu diria: os bons amigos que Deus me deu. Eu poderia chamar isso assim nessa noite. Tá bom? Os bons amigos que Deus me deu. O tempo corre, passa tão depressa, irmão Tiago? Você é um deles. Cotó. Aqui é irmãos, a gente pode falar Cotó, dá apelido, Todos os irmãos, a mãe, a irmã do Lucas, o irmão da Xenai, que eu vi uma vez, acho que só, mas eu posso considerar também. Todos vocês, a igreja que está aqui, que às vezes não aparece aí na filmagem, mas a igreja está aí, A igreja do Senhor Jesus, ouvindo a palavra. Aqui, o pastor Eliseu, um amigo, que eu já havia feito ainda lá no Ministério de Belém, E, embora a gente conviveu pouco naquela época, agora tem convivido mais. Embora também mais aos domingos, devido ao trabalho, enfim. E o pastor Afrânio também, que é um grande amigo. Toda a sua família, a irmã Neiva, enfim. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a palavra que é ministrada no culto, ela está de alguma forma ligada ao estado emocional de quem ministra. E hoje para mim é um dia muito difícil, porque eu estou emocionalmente sensível quanto à situação. Ora, eu estou aqui há 2 meses e meio com os irmãos, congregando, passeando, conhecendo um pouco mais dessa cultura que vocês estão inseridos. Longe demais da minha casa, longe da minha família, saudade da minha mãe. Minha mãe está agora em fevereiro faz 83 anos de idade. Da minha irmã, tem uma irmã que é especial, é uma princesinha que a gente tem. Cabecinha de criança, mas ela tem 50 e tantos anos. É uma maravilha na nossa família. Meus outros irmãos, hoje nós somos 8, um dia fomos 11. Mas eu até queria dar essa oportunidade para outro. Queria sentar, ouvir, e ficar mais curtindo essa saudade antecipada. Mas eu estou feliz, o pastor Afrânio me deu essa honra, essa oportunidade de ministrar. É o último dia antes de eu ir embora, mas a irmã Meire que está ali. E aí nesse estado emocional que eu me encontro, eu comecei a ler a palavra do Senhor, folhear daqui e dali, como eu sempre peço a Ele a palavra. O Senhor falou algo sobre o meu coração nesse contexto. E Ele me deu esse texto de Jesus dizendo: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor planeja, o que Ele quer fazer, as suas intenções, os seus planos, mas o amigo, ele faz conhecer.
Porque o amigo, ele tem intimidade. O amigo, como disse sempre o pastor Afrânio aqui, né, sempre lembrou disso, você tem a liberdade de falar, você tem a liberdade de expressar sentimentos subjetivos, profundos, muito pessoais, você tem liberdade até de debater. O amigo, você tem liberdade até de brigar com ele. Você briga com ele, se for o caso, até mesmo como muitos irmãos, até tem o hábito, eu brigo com o irmão meu, logo a gente está se abraçando, a gente se perdoa, porque é um amor muito forte. E eu quero falar nessa noite, se o Senhor assim me permitir, na sua direção, eu quero falar desse amor tão maravilhoso, que é o amor de amigo. É um amor que precisa ser mais entendido, mais vivido na prática, porque é um amor maravilhoso. A palavra do Senhor fala no livro de Provérbios, eu quero citar aqui alguns textos para os irmãos, se o Senhor, o Espírito Santo assim me lembrar. No capítulo 27, no verso 17, se eu não estou enganado, diz assim, que assim como o ferro afia o ferro, também, já o povo é rápido aqui, meu Deus do céu, se eu citar versículo errado, aí vai cair negócio errado. Como o ferro com o ferro se aguça, ou seja, como o ferro com o ferro se afia, assim também o amigo afia a sua amizade com o outro, em outra tradução. E quando o ferro bate com o ferro, o que sai normalmente? Faísca, sai fogo, né? E existe esse atrito entre eles, mas a Bíblia Sagrada diz que assim é a amizade fiel. Eu costumo dizer que é muito bom você ter amigos, é maravilhoso, é bíblico, nós vamos falar muito sobre isso. A Bíblia nos estimula, nos incita a termos amigos, mas a palavra do Senhor diz algumas advertências acerca disso também. Por exemplo, Provérbios 18, 24, vamos ver. Provérbios 18, 24 diz que quem tem muitos amigos pode chegar a arruinar a sua própria vida. Na NVI, por exemplo, está escrito: mas há amigo mais chegado do que irmão. Existem muitos amigos, você pode ter muitos amigos, isso é muito maravilhoso, mas a Bíblia diz que ter amigos demais não é muito bom. Amigos em excesso, aliás, a Bíblia diz que não é bom nada em excesso. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Eclesiastes, agora eu não me lembro o versículo, mas talvez vocês até encontrem, diz assim: não seja demasiadamente tolo ou ímpio, para que você não venha a arruinar-se, e também não seja demasiadamente justo, para que você também não venha a ter um sentimento ferido dentro de si mesmo, uma ruína dentro de si mesmo. Então a Bíblia nos orienta a ter um equilíbrio, Jonathan, das coisas. Não é bom ser demasiadamente justo, sabia disso? Tem gente que quer ser demasiadamente correto, e em algum momento ele tropeça nisso, porque ninguém vai conseguir ser totalmente correto. Entende o que eu estou dizendo? Então a Bíblia diz que nós devemos ser ponderados em todas as coisas, e também eu não devo ser demasiadamente louco, viver uma vida desregrada, para que eu não venha morrer antes do tempo. Então a Bíblia fala sobre esse equilíbrio, e ter amigos é muito bom, mas é muito melhor você ter poucos amigos mais chegados do que irmãos. Se você tiver muitos amigos, mas tiver poucos mais chegados do que irmãos, aí você está seguindo o que a Bíblia manda. E Jesus, ele estava dizendo assim: vocês são meus amigos agora, e eu revelo as coisas para vocês, eu conto as coisas para vocês, eu tenho liberdade de falar para vocês. A Bíblia diz em Provérbios 17, verso 17, diz assim: o amigo ele ama em todos os momentos, e é um irmão quando vem a adversidade. Olha só, o amigo ele ama o tempo todo, ele sempre vai te amar. Ele está falando do amigo, só que no momento de angústia manifesta-se o irmão. E a Bíblia diz que o amigo mais chegado, ele é como um irmão. Então você vai descobrir quem são os seus verdadeiros amigos no momento da adversidade. E como eu disse, sabe como que é o verdadeiro amigo? É aquele que te confronta, é aquele que vai dizer para você quando você está errado. E isso os amigos comuns não vão te dizer. Eu tenho muitos deles. Eles não têm coragem de dizer para você quando você erra, sabia disso?
porque eles preferem bajular você, até mesmo para manter essa amizade, porque normalmente esse tipo de amizade, ele vai ter no seu fundo de pano, ou no seu pano de fundo, melhor dizendo, algum interesse pessoal. São muitos amigos por aí que são assim, mas o amigo verdadeiro, mais chegado do que irmão, é aquele que quando você erra, diz para você: olha, Leonésio, eu gosto demais de você, meu irmão, eu te amo muito, mas você fez isso e está errado. E esse amigo também, normalmente, ele se alegra quando você sobe de patente em alguma área da sua vida, quando você prospera, ele se alegra e diz: que bom que você está prosperando, meu irmão. Quando você cai, ele vai lá e estende a mão para você. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz assim: é melhor serem dois do que um, porque eles têm melhor benefício do seu salário, ou recompensa do seu salário. E a Bíblia diz: se um cair, o outro vem e levanta o seu companheiro. Amigo mais chegado do que irmão é aquele que quando você tropeça e cai, ele estende a mão e diz: levanta, meu irmão, e vamos andar mais um pouco. Aleluia, Jesus. E eu estou dizendo qualquer tipo de queda, se você cai por um erro simples, ou se você cai por um erro grave, não importa, ele sempre vai estender a mão para você e dizer: sobe aqui, meu amigo, vamos caminhar mais um pouco. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Provérbios 19:4 diz: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Tem muitas pessoas que têm dinheiro demais, aí os amigos chovem na sua vida. Eu poderia citar nomes de famosos, eu não vou fazer isso porque é até uma perda de tempo, não é nem questão de poder falar ou não, porque não é essa a questão. Mas se você pegar hoje o melhor jogador de futebol do Brasil, que ganha milhões e milhões e milhões, e de onde ele veio, conta quantos amigos ele tem, você vai perder a conta, porque o dinheiro traz muitos amigos, mas o pano de fundo é sempre o interesse. Agora, a verdadeira amizade, ela não se baseia naquilo que você tem ou no que o outro tem, o que ele pode te dar ou não. A verdadeira amizade, o amigo mais chegado do que irmão, ele não tem interesse no que você tem ou deixa de ter. As coisas me vêm à mente, eu não tenho pretexto, senão o que Deus, eu não sei. A Bíblia diz que em parte conhecemos, é o meu emocional, e em parte profetizamos, é a Bíblia. E no parte do conhecemos, eu quero tomar a liberdade de dizer aqui desse homem. Quando eu conheci esse homem, ele tinha um estado financeiro muito simples, muito simples. Não que hoje ele seja rico, né? Eu não estou sabendo. Aí a gente precisa chegar mais perto. Mas eu diria que ele vive muito melhor do que quando eu o conheci. E eu sei, porque a nossa história é muito longa. E nunca houve nenhum tipo de interesse pessoal. E a Bíblia diz que o dinheiro dá muitos amigos, mas o pobre, e nós éramos pobres, até o seu amigo o abandona. Só que eu quero dizer algo para você que é maravilhoso: a Bíblia Sagrada não tem erros. Ela nunca errou e nunca vai errar. Por quê? Porque a palavra é viva, eficaz e poderosa, e a palavra é Jesus, o verbo é Jesus, e ele é a verdade, ele é o caminho. Nunca vai ter erro, senão ele já tinha derrubado a igreja na face da terra, porque a base da igreja é a Bíblia, e a Bíblia ninguém consegue contrapor-se a ela. Aleluia. Então esse texto diz que o pobre, até o seu amigo o abandona. Ou seja, eu vou melhorar para você, transliterando, a Bíblia não erra. É dizer assim: o pobre, até o seu amigo, eu disse que tem muitos amigos, pode vir a abandoná-lo, mas a Bíblia não diz que até o amigo mais chegado do que o irmão abandona, porque o amigo mais chegado que o irmão nunca vai abandonar porque você é rico ou porque você é pobre. Aleluia. E aí ele foi, e aquela amizade crescendo, mais chegados do que irmãos.
são os bons amigos que Deus me deu. E eu me esforcei para vir aqui, para deixar o meu negócio, para deixar a minha família, por causa dos bons amigos que Deus me deu. Amém? Aleluia! E ter um bom amigo no momento de alegria é maravilhoso demais. Um amigo mais chegado que irmão. Esses dias ele chegou para mim, estou citando às vezes como exemplo, que algumas pessoas como exemplo. Ele chegou para mim e disse assim: Moléz, como é que está o passeio? Isso aí, tá bom? Você já está quase indo embora? Pois é, fiz muitas coisas aí e tal. Você tem alguma coisa que te faltou? Eu disse: não, meu amigo, não faltou nada. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer e não fez? Ele só perguntou isso, mas lá por trás, como diz ontem, né, eu entrei dentro da mente dele. Só quem está rindo sabe do que eu estou falando, né? Eu entrei dentro do mundo dele. E aí eu vi ele falando assim: tem algo que te faltou? Porque se tiver, eu vou te dar. Eu entrei no mundo dele e entendi isso. Eu disse: está faltando nada, está sobrando. Está muito feliz, muito bem cuidado. E a amizade que é de Deus, Lucas, ela permanece para sempre. A distância nunca vai pagar uma boa amizade. Você está se lembrando de alguns aí, né? Você está com saudade deles. Eu sei. Você deixou alguns lá no Brasil, talvez aqui em outra cidade, aqui perto. Você está com saudade deles. Só que eles nunca vão deixar de ser seus amigos, porque a distância, ela não apaga uma boa amizade. Ficar sem falar um bom tempo, como às vezes a gente fica sem se falar por algum tempo por causa do trabalho, porque lá é corrido para mim. E ele sabe, eu sei que aqui também, agora eu sei melhor do que nunca. Meu Deus do céu. Levo no meu corpo as marcas do trabalho. Paulo levava as marcas do evangelho, eu levo as marcas do trabalho. Mas ficar sem falar algum tempo não destrói o amigo mais chegado que é o irmão. Não vai destruir. Nunca, você nunca vai deixar de ser amigo daquela pessoa. E a Bíblia Sagrada, como eu disse aqui, o amigo mais chegado do que o irmão verdadeiro, ele se manifesta durante as adversidades. Existe uma passagem bíblica existem algumas passagens bíblicas que a gente poderia citar aqui. Eu me lembro, por exemplo, agora de Daniel 2,17. Daniel 2,17, olha o que está escrito ali. Eu estou citando ali porque eu não tenho hábito, nem em todo lugar tem esse recurso, mas a gente tem, vamos usar. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias. E se você for lendo o contexto, ele voltou para casa e pediu para que os seus amigos mais chegados que irmãos orassem com ele, porque tinha um problema. O amigo mais chegado que o irmão, quando você tiver um problema, você vai chegar para ele, comunicar, ele vai assim: estamos juntos, meu irmão, nós estamos juntos, o que eu posso fazer por você? O bom amigo, ele sempre vai perguntar: eu posso fazer algo mais por você? E o problema ali era muito grande, porque Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho, ele havia tido um sonho, de uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, a ordem é essa, ventre de bronze e pernas de ferro, e pés misturados com ferro e barro, que estava apontando, Deus havia revelado, através de um sonho, para Nabucodonosor, os 4 últimos impérios que haveria na face da terra. E então ele ficou perturbado e ninguém conseguia resolver o problema. Então ele disse: vamos matar todos os sábios e astrólogos que há na Babilônia. Então o problema chega até Daniel. Daniel, então, a Bíblia diz que preocupado consigo mesmo, leia depois, você vai ver isso, preocupado consigo e com seus amigos,
ele busca a Deus em oração, mas sabe o que ele faz? Ele vai para casa, reúne os seus 3 amigos mais chegados, porque ele tinha muitos amigos, Hananias, Misael e Azarias, vulgos chamados na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: vamos orar meus amigos, porque o problema é sério. Qual que é o problema, Daniel? É isso, isso e isso. Daniel, não está só em risco a nossa vida, está em risco a vida de outras pessoas. O texto vai dizer quem são essas pessoas: os sábios e astrólogos da Babilônia, pessoas que nem judeus eram. Ou seja, o amigo, ele preocupa com os seus amigos mais íntimos, mas esse amor é tão grande que ele se expande para outras pessoas. Amém? Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Então eles oraram ao Deus do céu, e Deus revelou o significado daqueles 4 impérios que viriam. E então Daniel chega na presença de Nabucodonosor, e ele revela o sonho, e então eles poupam a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, é aquele que se manifesta durante as adversidades. Existem muitos tipos de amigo na Bíblia. Quer um outro exemplo de amigos? Jó, por exemplo. Jó tinha muitos amigos, mas ele tinha 3 amigos mais chegados do que irmão. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos que moravam ali próximos, talvez não sei quantos quilômetros de distância, mas eles ouviram falar do infortúnio, com o significado bíblico da palavra, da desgraça que viera sobre a vida de Jó. Então a Bíblia Sagrada diz que eles vão visitar o seu amigo. Agora, sabe o que é interessante? A Bíblia Sagrada diz que quando eles estão se aproximando da casa de Jó, eles veem um homem desfigurado, com a sua pele derretendo, digamos assim. O câncer comia todo o seu corpo, e esse homem estava sentado sobre a cinza. Ele estava nu. Jó não podia vestir roupa, porque a roupa grudava nas suas feridas. Então estava ali um homem nu, um homem desfigurado, assentado sobre a cinza. Então os seus 3 amigos vêm se aproximando, e a Bíblia Sagrada diz que Jó 2,11 vai falar sobre isso, alguma coisa, pode colocar lá. A Bíblia Sagrada diz que eles, vendo ele de longe, esse é esse o texto, Jó 2,11. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade, Suá e Zofar de Namate, souberam todos os males que havia atingido, saíram cada um da sua região, olha aí, ó. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. E então a Bíblia Sagrada diz que eles veem ele de longe, Lucas, e eles começam a jogar, olha lá, ó. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto em sinal disso. Aqui é sinal de desprezo, de desgraça, de infortúnio. Ou seja, é quando você toma a dor do seu amigo. Isso aí hoje é chamado de altruísmo, de empatia, mas na Bíblia é algo muito mais profundo, é algo muito mais forte. Só sente isso quem é amigo mais chegado que é irmão. Amigo comum não sente isso, está entendendo? Mas amigo mais chegado que é irmão, é como se ele se colocasse lá no lugar do Jó, no chão, e ele diz assim, ó: cada um deles rasgou o seu manto e colocou sobre a terra, sobre a cabeça. E eles começaram a gritar e chorar em voz alta. Então eles ficam ao redor de Jó, e o texto vai dizer que eles ficaram 7 dias em silêncio, sem falar nada. 7 dias e 7 noites calados, sem falar nada. E a Bíblia diz o porquê: porquanto viam que a dor do seu amigo Jó era muito grande. Como é que eles sabiam que a dor era grande? É porque eles entraram dentro do sofrimento de Jó. Eu tenho amigos assim. E eu posso dizer que eu sou um amigo assim para alguns. Mas sabe qual que é o problema? É que até os nossos amigos mais chegados, que é irmão, porque ninguém é perfeito, muitas vezes eles vão falhar também. E esses aqui falharam. A Bíblia Sagrada diz que eles começaram a falar, depois de 7 dias abriram a sua boca. E Jó começa a falar.
Jó começa a falar e argumentar, e eles começam a responder. E cada um dos seus 3 amigos, interessante isso aqui, Lucas, você gosta de estudar, pastor Eliseu, cada um dos 3 apresentaram um ponto de vista diferente para o sofrimento de Jó. Ele apresentou o ponto de vista da experiência humana. Um deles vai dizer assim, olha, isso aí é porque todo homem tem que experimentar isso, tem que passar por desgraça. O outro, ele apresenta o ponto de vista da tradição. Ele vai dizer assim, rapaz, isso aí é questão de tradição. A gente fica muito focado na tradição, e dentro dessa tradição a gente peca às vezes e vem esses males. E o outro, o terceiro, ele apresenta sob o ponto de vista do mérito, do merecimento. Ele vai dizer assim, olha, Jó está passando por isso aí porque merece. Ele pecou, tem alguma coisa escondida aí por trás, a gente não está sabendo, a gente ama muito ele, a gente é amigo de verdade, mas ele merece isso daí. Até os nossos bons amigos vão falhar às vezes, nós falhamos. E é interessante porque o decorrer da história desse livro lindo, a Bíblia Sagrada, todos eles erraram no seu julgamento do seu grande amigo. Só que eu não vou deixar de lembrar que eles foram os 3 que estiveram sempre ao seu lado. Às vezes eu posso vir a falhar com o Senhor, posso até falhar com você, mas isso nunca vai deixar, ou melhor, vai mudar o fato de que eu os amo e de que eu os tenho como amigos. E aí Deus chega para eles assim, vocês 3 falharam, vocês 3 pecaram, vocês 3 não falaram para Jó o que era correto acerca de mim. E aí olha só o interessante, Deus diz assim, olha, pega aí alguns carneiros e alguns novilhos, se eu não me engano é 7 de cada, e vem oferecer o sacrifício para mim. Só que vocês vão chamar Jó para orar por vocês, para que eu aceite o sacrifício. Chama o amigo de vocês. E aí Jó, curado. O capítulo 42 tem aquela coisa maravilhosa. Eu só ouvia falar, mas agora eu te conheço passo a passinho. Falei de coisas que eu não entendia, Jó, eu não sabia era de nada. O Senhor é Deus. É isso, Deus falou, Jó, ora pelos seus amigos. Jó disse, eu oro sim, porque eles são amigos mais chegados que eu. Eles oferecem o sacrifício, Jó ora por eles, e a Bíblia diz que depois que ele ora por eles, Deus abençoa o seu estado, e ele tem tudo de volta em dobro. Consegue entender isso? Consegue entender porque os bons amigos que Deus me deu? Outro dia eu estava na van, conversando com o Brian, e nós falávamos sobre alguns amigos que se perdem no longo da nossa caminhada. A gente não consegue entender o porquê, a gente fica até, às vezes, até magoado, é um sentimento que invade o nosso coração às vezes. E eu falei para ele de amigos que deixaram de ser meus amigos, sem eu não ter feito nada. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu os tratei bem, sempre procurei tê-los como meus amigos chegados, mas eles vão se perdendo no longo da caminhada. E nós falávamos sobre isso, sobre quem verdadeiramente é amigo. Amigo é aquele que começa e mantém do início ao fim. A nossa amizade, ela foi feita há poucos anos, pastor Eliseu, mas ela só precisa continuar sendo do jeito que é. Ela não precisa jamais diminuir, nunca, mas também nem precisa aumentar, basta ela manter, porque ela é uma amizade que não tem interesse. E aí Jó ora pelos seus amigos, e eles são aceitos, e o Senhor abençoa eles, e o Senhor abençoa Jó, porque Deus ama os verdadeiros amigos, porque verdadeiros amigos se manifestam em momentos difíceis. Senhor, abençoa os meus amigos, aleluia, abençoa eles, Senhor. Senhor, eles falaram coisas que eu não queria ouvir, falaram até mal de mim, Senhor, mas eles são os meus amigos verdadeiros. Abençoa eles, Senhor, amém.
Isso me lembra de amizade verdadeira, de Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor faz uma estátua, aqui é outro contexto de estátua, ele faz uma estátua de mais ou menos, vamos trazer para os dias de hoje, mais ou menos 3 metros de largura por 30 de altura, de si mesmo, e ele começa então a exigir adoração. Você conhece a palavra do Senhor? Daniel 3, 16 a 17 diz que as pessoas eram então obrigadas ao som dos instrumentos a se prostrarem e adorarem aquela estátua, mas tinha ali naquela terra estranha chamada Babilônia, 3 jovens amigos que eram muito chegados. Eles eram amigos de verdade, Brian. Ali, quando faltava o alimento, eles eram amigos. Quando tinha alimento demais, eram amigos do mesmo jeito. Quando um estava doente, era amigo, eles visitavam-se mutuamente. Quando estava sadio, eles iam passear, bater uma bolinha, comer um sanduichinho, essas coisas que jovem gosta. Eles estavam sempre juntos, porque eram muito amigos. Todo mundo se prostra, fica os 3 em pé, judeus, servos do Deus Altíssimo, aleluia. Tinham muito mais do que hábitos comuns, eles tinham um Deus, Fabrício, em comum, o Deus verdadeiro, aleluia. Hoje o nome dele para nós, Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Deus verdadeiro. O rei vê aquilo e diz: ora, peraí, eu soube que vocês não fazem caso do meu edito, da minha lei. Agora, se vocês puderem, por favor, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Toca os instrumentos de novo e vocês se prostram. Então ele diz: ó rei, não é o caso do senhor perder tempo com isso não. Eu fico imaginando aqui, sabe o contexto, quando a gente viaja dentro da Bíblia, isso é maravilhoso, e isso é lícito, para tentar entender como a Midrash, né, dos pais judeus contarem as histórias para os seus filhos, de forma que eles entendam as entrelinhas da Bíblia Sagrada. Eu começo a viajar e pensar assim, neles conversando. Eu posso fazer isso, né, pastor? Mas nós estamos conversando, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não gosto desses nomes, Hananias, Misael e Azarias. Imagina, Hananias, né, o primeiro nome, não tem acho que questão de idade nem nada, de chefe ou não. Hananias sou eu, vamos dizer. Aí eu assim, ó, rapaz, o negócio é o seguinte, eu não vou dobrar não. Você está comigo? Misael falou assim, rapaz, todo tempo, ó, fechado, nós 3 sempre foi, nós sempre andou junto, meu, aqui é amigo mais chegado que irmão, disse Salomão. Salomão nem tinha nascido, né? Essa foi boa, hein? Mas foi de propósito. Aí Misael olha para Azarias e diz assim, Azarias, eu não largo Hananias não. Azarias falou assim, rapaz, ele perguntou para você primeiro, se fosse para mim, eu já era o segundo. Eu nem sei por que esse Hananias sem vergonha, sabe, sem vergonha, amigo tem essa liberdade, né? Esse sem vergonha, por que ele me deixou por último? Ei, Hananias, você é um sem vergonha, rapaz, nós estamos juntos. A gente vai para a fornalha, meu irmão, nosso Deus vai cuidar de nós. Amigo chegado, é assim, Deus, é linda a palavra. Rapaz, nós vamos lá, nós 3 então. E pode falar, então? Pode, rapaz, fala aí, demorou. Você quer que eu fale? Não, deixa que eu falo. Meu nome vai sair primeiro na Bíblia quando for escrito. Hananias. Qual o seu nome, filho? Hananias. Ah, tá. Por que você está em pé ainda? Ó, é o seguinte, nós adoramos um só Deus. Eu amo. A gente ama um só Deus. A gente só adora Ele. A gente só se prostra diante dele. E se eu mudasse, pastor Eliseu, eu vou tirar o senhor da escalação por 1 segundo. E colocasse aqui o Fabrício, o Afrânio e eu. Aí na oração, Hananias, no caso eu ia dizer do Fabrício e do Afrânio. Ó rei, a gente fez muita coisa errada nesse mundo. A gente andou perdido durante muito tempo. Mas um dia nós conhecemos o Deus verdadeiro. O nome dele é Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Ele salvou nossa alma do inferno. Ele nos deu uma nova família. Ele nos deu novas perspectivas. Ó rei, você não sabe quanto de coisa errada que ele nos perdoou, rei. A gente não vai se prostrar diante da tua estátua, não. Nós 3 aqui andamos juntos e a gente só serve ao Senhor Jesus. Porque nós somos amigos mais chegados que irmão.
E aí você sabe o que aconteceu, né? Vai para a fornalha, não tem problema. Para quem poderia ter morrido no mundo com um tiro na cabeça, que é o meu caso, a fornalha é nada. Jogam eles, os seus algozes, só de chegar perto para lançar eles lá. E as chamas, segundo estudos dizem, isso é curiosidade, né? Chegaram a 25 metros de altura as chamas. E ela era tão forte que ela queimou os algozes, que iam jogar, eles queimaram, morreram, e eles caíram lá dentro. E Jesus estava lá com os braços estendidos, e pegou um por um. Fica aqui, meu irmão. Fica aqui, Azarias. Opa, Misael está chegando. O rei olhou e disse: não foi 3, eu estou vendo 4. O aspecto do quarto é como o filho dos deuses. E eu gosto dessa tradução, diz assim: e eis que eles passeiam. Olha lá, está lá. E eles que andam passeando dentro do fogo. Amigo mais chegado que é irmão, ele passeia no meio do fogo. O fogo da graça, da unção, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Falta tempo para falar de Josué e Moisés. Josué é um dos grandes exemplos de amigo na Bíblia. Em 24:13 de Êxodo, se eu não estou enganado, é Êxodo 24:13. Êxodo 24:13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servo. Ele servia Moisés. E subiu Moisés ao monte de Deus. Se você continuar lendo os capítulos seguintes da Bíblia, eu não lembro se é no capítulo 18, não me lembro agora muito bem, vai dizer que, capítulo 28, melhor dizendo, se eu não estou enganado, vai dizer que depois de 40 dias que Moisés ficou no monte falando com Deus, ele desce do monte, sabe quem estava esperando ele? Josué. Não é, pastor? Que isso, meu irmão. Ele subiu e Josué não sabia o que ia acontecer com Moisés. Ele só falou assim: eu vou lá falar com Deus, ele está me chamando. Josué disse: eu vou ficar aqui. Ele chamou você, eu vou ficar aqui. Sou seu servo, sou seu amigo mais chegado que irmão. Ele sobe, ele passa uma semana, 2 semanas, e ele está lá. A Bíblia não registra em momento algum que ele reclamou. Amigo mais chegado que irmão, ele não tem inveja do outro, porque o outro é mais próximo de Deus, porque aqui o caso é esse. A Bíblia diz que nenhum homem falava face a face com Deus como Moisés, embora outros homens estudem a Bíblia. Arão, 70 anciãos viram a face de Deus em um momento específico, mas ninguém falava com Deus face a face como Moisés. E Josué, o grande amigo, não teve inveja. Ele disse: vai lá, meu irmão, fala com ele lá, vai lá. O amigo mais chegado que é irmão, ele tem alegria de olhar para cima e ver você. Vai lá, pastor Eliseu, vai lá, meu irmão. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Rapaz, então, a hora que você voltar, nós vamos comer aquele negócio lá. Só hoje você paga, meu irmão, porque sua moeda está mais forte. Vai lá. Estou te esperando, vai com Deus. Ele chamou você, meu irmão, vai lá. Está entendendo? Quando vê você crescendo nos negócios, Fabrício, aquele amigo fala assim: Fabrício, que benção, Deus está abençoando ele, está abençoando a família dele, né, Tiago? Como você falou para mim semana passada, irmão, essa semana foi uma benção de trabalho. Você não falou para mim? Eu posso falar isso, testemunho. Essa semana foi boa demais, irmão Leonésio. Eu dei um abraço dele, falei assim: é assim, meu irmão, quem planta colhe. E se é que eu posso ousar dizer isso, eu disse: eu orei por você. Eu orei para Deus te abençoar. Vai subindo, vai crescendo, eu vou ficando por aqui. A humildade precede a honra. Provérbios 15:33, se não me engano. A humildade chega muito antes da honra.
quer ser honrado, seja humilde. Uma característica do amigo mais chegado que é irmão é que ele é humilde. Tem hora que chega até a ser chato. Sabe aquela hora que você abre a porta do elevador e fala assim, pode entrar, entra você. Não, por favor, eu faço mais questão que você é meu amigo. Não, mas você, eu sou mais seu amigo, entra você. Que negócio chato. Está entendendo? Diga bem. Amém. Meu Deus. Jesus. Amigos. É isso aí. Paulo tinha muitos amigos também, né? Paulo, lá o que do Novo Testamento. Eu me lembro de uma história aqui da Bíblia, eu vou tentar terminar nesses minutos aqui. Quando Paulo ele estava preso, lá em Atos 28, 30, fala disso. Perdão. A Bíblia Sagrada diz que Paulo estava preso em sua casa alugada, em Roma. Depois de passar por todo o seu ministério, a Bíblia diz que ele tinha que chegar a Roma. Tem uma profecia, Jesus, você tem que testificar em Roma. Ele chega em Roma e tal, ele já foi levado para lá preso. Havia sido preso em Jerusalém por inveja dos judeus que se opunham ao Evangelho. Tem toda aquela navegação, o naufrágio do navio, enfim. E a Bíblia diz que ele ficou preso durante 2 anos na sua casa alugada. Escute, isso é muito lindo. Pelo menos para mim, espero que você entenda. Entra dentro da Bíblia e vamos viver isso aqui. A Bíblia diz que ele pregava livremente. Ele só não podia sair da sua casa, do seu quintal, mas ele podia pregar. Isso é lindo. E existe algo interessante, quem gosta de estudar sobre a igreja, a história da igreja, tempos, anos, quando foi escrito, enfim. Você vê que mais ou menos isso aconteceu, mais ou menos entre 63 e 65 depois de Cristo. E 4 cartas, se eu não estou enganado, elas foram escritas durante o período da primeira prisão de Paulo, porque depois ele é solto, fica mais ou menos 6 anos, eu não tenho certeza, mas uns 6 anos solto, ele é preso de novo, e então depois ele é decapitado. Durante a segunda prisão ele escreve 2 a Timóteo. Na primeira prisão ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreve 4 cartas, 4 epístolas. Então Paulo está preso na sua casa, escute isso aqui. Só que ele estava podendo pregar. E aí eu vou lá para a epístola de Filemão, que, meu Deus, depois de 20 anos estudando a palavra do Senhor, um dia eu mergulhei dentro de Filemão e eu chorava copiosamente, por entender a doutrina da redenção dentro de Filemão. Uma epístola com apenas 1 capítulo. E ela foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, na sua casa. Escute isso aqui. Filemão, ninguém sabe direito o que significa aquele que ama ou aquele que beija com amor fraternal. Filemão era um crente que morava possivelmente na cidade de Colossos, para onde for endereçado também uma epístola. Agora escuta aqui. Filemão, ele tinha propriedades, ele tinha escravos, e ele era amigo mais chegado do que irmão de Paulo. Paulo ganhou Filemão para Cristo. Por isso, eu vou adiantar. Você vai ler, ele vai dizer assim: olha, eu vou te pedir um favor, mas eu poderia te dar uma ordem, sabendo que você me deve muito mais. Ou seja, você, nas entrelinhas, ele está dizendo: você me deve a salvação, porque eu te apresentei Jesus. Eu sou seu pai na fé. Ele diz assim: mas eu vou pedir com amor. Por quem? Por um homem, um jovem chamado Onésimo. Onésimo significa útil. Onésimo, ele era escravo de Filemão. E segundo o relato dessa epístola, aparentemente ele rouba algo do seu senhor e foge para Roma. Ele vai rumo aonde? Roma. Ele foge
e rouba algo. Aparentemente, ele vai para Roma. Não está escrito isso em lugar nenhum, eu nunca vi. Mas vamos aqui só para a gente entender. Por que ele foi para Roma? O centro mundial de tudo que você pensar. De evolução, de tecnologia, de prazeres. Tudo que você pensar de bom ou de ruim, como é hoje, tinha em Roma. É como o pastor Zeu falou semana passada. É como se fosse só uma analogia. O celular tem tudo ali. Pequenininho, Roma tinha de tudo. Então ele vai para Roma fugir do seu Senhor. Agora escute isso aqui, é lindo, maravilhoso. Um dia, Onésimo, ele está passando na porta da casa de um homem que estava preso, mas que podia pregar o evangelho. Paulo estava pregando a palavra. Onésimo está ali curtindo a vida, estou aqui em Roma, estou longe, estou fugindo, e ele não vai me achar, Filemão nunca mais vai me ver, e a vida aqui é muito boa, agora eu sou livre, ninguém me manda, eu era escravo, agora eu sou livre. Mal sabia ele, que depois ele voltaria a ser escravo de Jesus. E então Paulo está pregando e chama atenção, porque tinha uma multidão na porta da casa. Paulo não podia sair para fora, mas podia gritar e pregar. Paulo começa a falar de um homem que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, na cruz por nossos pecados, e a mensagem foi entrando. Onésimo parou e disse assim, esse rapaz está falando coisa, parece que ele está falando comigo. E então eu imagino, né, aqui já são entrelinhas do que a história conta, que Paulo começa a falar, olha, ele perdoa quem roubou, ele perdoa aquele que foge do seu Senhor, porque era contra a lei, ele perdoou todos os seus pecados. Onésimo começa a ouvir aquilo e para ali para ele, começa a escutar a mensagem do evangelho, e de repente na hora do apelo, eu vou adiantar, aleluia. Então Paulo diz assim, e tem um negócio, para entrar no céu, tem que aceitar ele como o Senhor e Salvador da sua vida, e quem não aceitar vai para o inferno, e a alma é eterna, e os seus pecados serão cobrados. Mas se você aceitar ele, os seus pecados serão perdoados. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Paulo gritou de dentro do seu portão. Onésimo levantou a mão e saiu andando, dizendo, eu quero esse Deus para mim, eu quero Jesus na minha vida. E então ele se converte, Lucas, a Cristo Jesus. Ele chega até Paulo, conversa com Paulo. Paulo começa, vai, conversa vem. Paulo fala assim, você quer servir a Jesus comigo? Eu estou aqui dentro, mas você pode ser útil aí fora. Onésimo começa a pregar do lado de fora de Roma por algum tempo, ninguém sabe quanto tempo, mas neste íntere, Paulo continua escrevendo as epístolas, uma delas aos Colossenses. Então tinha um obreiro chamado Tíquico, amigo mais chegado que o irmão de Paulo também. Paulo então chama Tíquico e fala assim, Tíquico, eu tenho uma missão para você. E qual é, Paulo? Eu quero que você vá até a cidade de Colossos e leva a epístola aos Colossenses. Ele leva uma segunda carta aos Efésios, passa em Éfeso e deixa essa aqui também. Só que tem uma que é especial. Você vai procurar uma fazenda onde tem um homem que se chama Filemão. Filemão quem que é? Filemão era o senhor desse que está do seu lado aí. Aí o Onésimo falou, sou eu, rapaz, porque eu era de lá, eu trabalhava escravo dele, mas agora está tudo consertado, eu agora ando com Paulo, sou servo de Jesus. E então Paulo manda, está escrito na carta aos Colossenses, ele manda Onésimo junto com um obreiro, Tíquico, com a carta na mão. É a carta de Paulo a Filemão. Então eu imagino a cena, aleluia, eu fico imaginando Tíquico chegando, tocando a campainha da fazenda, a porteira abrindo, lá no fundo aquele homem ali com a sua família, esposa e filho. Filemão, quem é que está aí? Eu sou Tíquico, amigo de Paulo. Paulo é meu amigo, mais chegado que é irmão. Pois ele me mandou, tem hospedagem para mim? Tem demais, para quem é amigo do Afran, é amigo meu, aleluia. Entra para dentro, ele olha assim, vem um outro jovem junto, mas esse aí eu conheço, está com você. Onésimo assim com a cabecinha baixa, humilde, né, aleluia, o evangelho é lindo, aleluia, Jesus. Aí ele diz assim, rapaz, e você? Aí Tico já toma a frente, diz assim, esse aqui, leia a carta. Quando o Filemão começa a ler a carta, aí Paulo vai dizer, talvez outrora ele foi inútil, faz um trocadilho, mas agora ele é Onésimo, útil para você. Eu queria deixar ele aqui comigo, leia que você vai ver isso, mas por amor e respeito a você, eu mandei ele de volta, a parte mais linda. Mas agora ele não está voltando mais como escravo, ele está voltando como um irmão, um amigo, aleluia.
E se eu não estou enganado, no versículo 17, ele diz assim: assim como eu sou seu companheiro. Companheiro no Novo Testamento, no texto original, é amigo mais chegado que irmão. Então vai dizer assim: assim como eu sou teu amigo, recebe ele como se fosse eu mesmo. O Evangelho tira a escravidão, faz você ser amigo mais chegado do que irmão. Aí naquela noite, porque os escravos comiam separados, na mesma mesa, Tiago, estava o patrão, o ex-escravo e o obreiro do Senhor, comendo do mesmo pão, compartilhando da mesma mesa, porque o dono da mesa é Jesus. Amigos mais chegados do que irmãos. Onésimo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, seu Filemão. Não, fala só Filemão, tá bom. Agora vai lá cuidar dos cavalinhos, vai pôr comidinha lá pros bichos lá. Joga uns milho pra galinha, viu, meu irmão? Pai do Senhor, vai lá. Aleluia. Esse é meu irmão agora. Ei, Paulo é custoso. Aí Paulo fala assim no final da carta: prepara prepara estadia para mim, porque eu espero sair de onde eu estou e visitar vocês. Ninguém sabe se aconteceu, nem importa. Talvez aconteceu, talvez não, mas lá eles vão encontrar amigos mais chegados que ele.